Pais e mães, como podem observar, hoje as professoras estão aqui com a gente porque elas querem muito participar desse momento de palestra e faremos classe conjunta então, né? Os adolescentes também vão permanecer aqui, Laurinha, todos nós aqui nesse ambiente então. A aula de hoje vai estar sendo gravada. Então, se por acaso você perdeu algum detalhe, quiser acompanhar depois, vai ficar registrado ali. Você pode acessar lá no canal da igreja. E a gente vai, nesse momento, orar, agradecer a Deus por esse momento, pedir a Ele que nos abençoe nesse tempo de aula e que fale ao nosso coração, que seja bênção para mim e para a sua vida. Lembrando que nós estamos encerrando hoje a série Meu Corpo, Regras de Deus. Nós falamos em uma perspectiva bíblica de como o Senhor nos chama a cuidar do nosso corpo. O Senhor é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o nosso corpo, então a gente precisa fazer isso da maneira correta. Na semana passada a gente fez um exercício bem prático, né? A gente foi fazer uma caminhada, depois tivemos aquelas noções com a Laís de exercícios que a gente pode fazer em casa. E hoje nós temos a alegria de ter aqui com a gente Dr. Roosevelt. Por favor, fique de pé. Vem aqui para que eu possa orar pelo senhor. Como eu havia dito, o nome Roosevelt talvez te faça pensar em um senhor com seus cabelos brancos. Sempre que eu ouvia falar do Dr. Roosevelt, era essa imagem que eu tinha na cabeça, né? Aí fui conhecer ele um dia, mas cadê o Dr. Roosevelt? É esse. E eu fiquei muito feliz quando o conheci no contexto ali do hospital da Unimed. Como eu disse, eu sempre ouvia falar dele e ouvia falar bem. Até ele vai partilhar aqui do seu testemunho, e não é porque ele está aqui que eu vou fazer médio ou algo do tipo, não, mas é aquilo que eu ouço. O nosso irmão Roosevelt, antes de ser médico, ele é um irmão em Cristo, e é bonito saber que todas as vezes que eu vou em algum leito lá fazer uma visita no hospital da Unimed, às vezes as pessoas não entendem muito bem qual que é o meu trabalho de capelania, de fazer um momento ali de reflexão espiritual com a pessoa, de orar por ela, e ela pensa que eu sou um funcionário do hospital, uma assistente social, e traz queixas para mim, né? Então muitos acabam reclamando dos médicos, e não, porque o doutor fez isso e aquilo outro, a médica passou e não fez isso. Nunca ouvi nenhuma reclamação a respeito do Dr. Roosevelt. Todas as vezes que é ele que é o médico, nossa, aquele médico é isso, é aquilo outro. E ele sempre aproveita também as oportunidades que o Senhor abre para falar do amor de Jesus. E aí, assim que eu o convidei para estar aqui com a gente, ele disse no primeiro momento, não vai dar, vou estar de plantão nesse dia. E aí conseguiu trocar e disse, pastor, eu vou estar. Conseguiu rapidamente trocar e a gente tem hoje a alegria de recebê-lo aqui. Ele vai se apresentar melhor, vai falar melhor de si mesmo e também vai entrar no tema que foi proposto aqui, que foi compartilhado com os irmãos. Vai ser uma bênção, então aproveite esses nossos momentos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, eu quero nesse momento orar pela vida do nosso irmão e orar por essa aula que nós teremos agora. Tá bom, meus irmãos? Santo Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração de diferentes modos nesses dias, nesses domingos que temos passado aqui e temos aprendido a respeito do cuidado que o Senhor nos chama a ter com aquele que é o templo do seu Santo Espírito. Hoje, de maneira especial, nós recebemos esse irmão em Cristo que falará de áreas das quais nós não temos domínio, mas que o Senhor tem disposto no coração dele, disposto em sua mente para que ele domine essas áreas e submeta cada um dos seus aprendizados às Escrituras. E a gente te agradece então pela sua presença aqui, te pedimos que o Senhor abençoe ele, a sua casa, cuide de sua esposa e de seu filho, que nesse momento estão com esses sintomas de gripe, e também que nesse momento essa aula seja uma bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica à vontade. Bom dia, irmãos. Graça e paz, a paz do Senhor. É uma alegria, um privilégio estar conversando com vocês. Eu sou médico intensivista, então é médico que trabalha em UTI,
que cuida de pessoas que estão em condições graves. Pelo meu trabalho, eu acabo criando vínculo e vou atender essas pessoas depois em casa e, vez ou outra, também alguém me procura. Toda vez que a gente vai falar numa palestra médica, a gente faz uma declaração de conflito de interesse. Então, não tenho nenhum conflito de interesses, então, não tenho página profissional no Instagram, não sou ligado a nenhum partido político, porque, infelizmente, algumas tópicos que eu vou tocar tem muita polêmica, mas não vou nem para a direita, nem para a esquerda, vou pelo centro. O caminho do Senhor é de equilíbrio, é de comedimento, é de centro, é por aí que eu vou. E fico à disposição para os irmãos para qualquer tipo de pergunta. Fique à vontade, é uma conversa. À medida que eu vou tocando nos assuntos, podem interromper, as perguntas serão bem-vindas. E procurarei, através do que eu trouxer, tentar abençoar. E toda vez que eu vou numa igreja que eu não conhecia e vou ali falar, eu me lembro de Paulo no começo da carta aos Romanos. Nos versos 11 e 12 do primeiro capítulo, ele diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como minha. Então, eu gostaria de contar um pouco sobre a minha conversão. E quem sabe, dessa forma, trazer algum tipo de bênção espiritual. Tem um assunto que recorrentemente é requentado. Crente, se pudesse, não deveria ir para a faculdade, porque é local que o irmão vai desviar. Só que eu sou um fruto espiritual de um trabalho de crentes na universidade. Eu sou da época que era segundo grau ainda. Então, no segundo grau, no ensino médio, eu era católico, comecei a questionar alguns aspectos daquilo que se considera a fé católica, só que ficou um vazio a ser preenchido. E quando eu passei na faculdade, eu sou maranhense, eu fiz na Federal do Maranhão. Boa parte da faculdade a gente fica manhã e tarde na universidade, e aí almoça e fica aquele intervalo. Os irmãos em Cristo de diferentes denominações resolveram aproveitar aquele momento para criar um grupo de estudo da palavra e oração. E eu ficava, obviamente, do lado de fora, não era crente. Só que, enquanto eu ficava do lado de fora, era uma conversa muitas das vezes que acontecia sem sentido, e o som da música, e como eles saíam, e uma coisa que sempre me chamou a atenção neles, né, enquanto eu não era crente, eles transpareciam uma paz, né, que eu não tinha e que eu estava precisando. E a gente lê na palavra de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então é algo que Deus nos dá, pela sua graça, para a sua glória. E eu resolvi começar a frequentar. E fui acolhido, discipulado por eles. Esse processo nem sempre é fácil, especialmente quem não nasce num lar, eu vou chamar assim, lar evangélico. E, determinado dia, tive um sonho, eu vi como se fosse o destino daquelas pessoas que iriam para o inferno, que ficariam com a ausência de Deus. E aquilo foi para mim tipo um start para realmente seguir a Cristo, procurar servi-lo, procurar ter uma vida de temor e temendo a Ele. E eu procuro contar essa história de conversão sempre que possível, somente quando tem um público mais jovem, também pais. E eu nunca esqueci uma coisa que o antigo pastor da minha igreja, sou da igreja do Ipiranga, dizia: Deus, você é pai do seu filho, tem um filho de 9 anos, mas Deus também é pai dele. Assim como você quer cuidar dele, protegê-lo, Deus também vai. Mas Jesus, que é o Deus encarnado, também disse: eu vim para os que são doentes, não para os que são sãos. A universidade é um local cheio de pessoas doentes, de pessoas que estão, muitas vezes, totalmente opostas
a nós, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E Deus pode usar, sim, pessoas para trazer a luz para todo tipo de lugar. E eu me lembro também, como está em uma classe infantil acontecendo, o meu Deus é um Deus grandão. Então, o tamanho do meu Deus é esse. Eu não acho que Deus possa deixar de atuar em algum local. Deus é extremamente poderoso. E isso acabou também permeando a minha atuação médica. E houve realmente uma mudança grande na pandemia. Na pandemia, essa preocupação entre fé e trabalho, que acho que é comum para o crente, né? Como conciliar sua fé e seu trabalho. Não existe separação entre sagrado e secular, tudo é sagrado, e tudo que façais para a glória de Deus, faça da melhor forma possível. E na pandemia, me lembro muito bem, eu estava com uma viagem com a minha família programada, e aí começou a acontecer o primeiro caso em Ribeirão Preto. A gente suspendeu a viagem, e algo tocou meu coração. Creio que o Espírito Santo, ao lado da igreja do Ipiranga, tem um asilo, ou instituição de longa permanência, mas as pessoas associam melhor asilo do que falar instituição de longa permanência, para mulheres. E eu estou lá na igreja do Ipiranga desde 2013. Eu nunca tinha pisado os pés naquele local. Minha esposa já tinha sido voluntária lá, minha esposa é psicóloga. E eu pensei comigo, com essa pandemia, com tudo fechando, quem vai cuidar daqueles idosos? E não deu uma semana, eu procurei, isso, Deus foi me incomodando, eu procurei o pastor, que me deu o contato do presidente do Lar dos Velhos, e eu bati na porta, quero ser voluntário aqui. A gente que é casado, a gente tem que compartilhar nossas decisões com a nossa esposa, mas dessa vez eu só a comuniquei, porque realmente eu vi que era um chamado. E lembrar que em 2019, em março de 2019, ninguém sabia o que... não tinha vacina, não tinha medicamento, a gente só via notícias tristes e preocupantes vindo de fora do Brasil. E Deus realmente estava comigo. Eu fui 3 anos voluntário lá, não peguei Covid, não levei Covid para minha família, testei por 2 vezes, veio negativo. E foi um trabalho, e o pastor falando de capelania. Eu fui lá porque também, quando fez antes do lockdown aqui em Ribeirão, suspendeu as atividades dos idosos de pastoral, capelania, visita e trabalho voluntário. Então, elas ficaram completamente isoladas. E os serviços públicos foram redesenhados para acolher as pessoas com Covid, mas as pessoas que não estavam com Covid, era muito difícil ter acesso. Também o trabalho foi mais nesse sentido. Só que lá acabou se tornando uma capelania involuntária. Lá eu ia, havia demanda médica, mas a demanda maior era de pessoas que estavam sozinhas, solitárias. Então foi um período que eu pude bastante orar com elas, ler a palavra com elas, ouvi-las. Então foi um trabalho de capelania. E que isso eu trouxe para a minha prática. Já teve situações na UTI da pessoa, o idoso quando interna na UTI, fica naquele ambiente confinado, pode delirar, pode perder a noção de tempo e de espaço. E já teve situação de eu chegar perto de uma senhora que não tinha acompanhante, a UTI que eu fico pode ficar acompanhante, eu orar com ela e ela acalmar, e algumas outras situações extraordinárias. Então, eu tenho procurado em todo os locais, toda a minha vida, incluindo o meu trabalho, procurando honrar a Deus, servir a Deus. E eu contei também essa questão da atuação no Lar dos Velhos, para agora entrar no nosso tema. Antes da saúde ser considerada um direito universal, o acesso à saúde, muitas das igrejas evangélicas protestantes tinham essa preocupação em oferecer serviço, especialmente para as pessoas mais carentes.
Quando Calvino, reformador de Genebra, uma das suas atuações foi criar um hospital que atendia não somente pessoas que eram calvinistas, mas pessoas de toda a população da cidade de Genebra e, em especial, aos mais carentes, aos mais necessitados. Então, existe essa preocupação, porque o ministério de Jesus era tríplice. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Então, isso a gente chama de ministério terapêutico da igreja. Isso pode ser feito de várias formas. Citando a Bíblia, lá numa passagem muito conhecida, que está em Tiago, capítulo 5, de 14 a 16. Algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Então, aqui, uma das coisas que está presente nesse texto é sobre visitação. Visitação é uma forma que o pastor faz, os presbíteros fazem, o irmão pode visitar o outro na sua enfermidade. Isso é uma forma de você cumprir esse ministério terapêutico da igreja. Lendo a palavra de Deus, a gente sabe que foram períodos específicos que houve uma quantidade enorme de curas miraculosas. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua a curar e ele pode curar também utilizando a medicina. Quando o apóstolo Tiago escreve ungindo-a com óleo, naquela época o óleo era um meio medicinal. Então Deus pode atuar apesar da medicina, mas também utilizando a medicina. E a medicina, hoje, ela está numa transição. Antes era uma preocupação mais curativa, hoje ela é mais preventiva. A gente notou isso principalmente nos últimos 5 anos. E existem 4 aspectos que podem nos ajudar a prevenir doenças, a ter uma vida saudável, uma vida longeva. Um dos aspectos, vocês já tiveram uma experiência prática na semana passada, atividade física. Então, esse é um aspecto importante. E aí, como teve algo específico sobre isso, eu não vou chover no molhado. Quais são as outras coisas que podem nos ajudar? Uma alimentação adequada, balanceada, equilibrada. Isso eu vou me ater bastante. Vacinação e rastreio de infecção, que a gente chama de check-up. Então, com essas 4 atitudes, uma atividade física regular, uma alimentação equilibrada e balanceada, vacinação adequada e rastreio periódico de doenças, pode realmente nos ajudar a ter uma vida saudável, longeva e ajudar a ter uma vida saudável, longeva e prevenir doenças. Com relação à alimentação, a nossa alimentação tem 3 componentes principais: carboidrato, que é o açúcar, lipídio, que é gordura, e proteína. Então, açúcar, gordura e proteína. Eu posso ter uma dieta, porque se eu comer muito açúcar, eu vou ter diabetes, se eu comer muita gordura, eu vou ter problema de colesterol. Eu posso abdicar da minha dieta, de algum desses 2 componentes? Não, porque a nossa Constituição necessita de um aporte, de um fornecimento de gordura e açúcar. Então, não adianta eu pensar numa dieta assim. O que eu posso é escolher que tipo de açúcar eu vou comer, que tipo de gordura eu vou comer, para isso não me fazer mal. E isso tem sido um problema. Hoje está tendo uma maior conscientização, mas por um bom período nessas últimas décadas, e isso se reflete na quantidade de pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, acabou se alimentando muito mal, optando por tipos de alimentos que não são nutritivos de fato. E que alimentos seriam esses? Os alimentos ultraprocessados. Pelo nome, então assim, eles sofrem um processamento. Então são alimentos industrializados. Eu não partilho da ideia de que se deva proibir alguma coisa, de maneira peremptória, mas evitar. Uma vez ou outra, se eu tomar um refrigerante, comer um biscoito, um pão com mortadela, um bacon, ok. Isso não pode ser a rotina. É essa rotina que não é benéfica para ninguém.
Meu pai é pré-diabético. Aí ele vem e me pergunta: ô Roosevelt, tem alguma fruta que eu não posso comer? Aí ele vem aquelas coisas de internet e eu: pai, só tem que fazer uma dieta equilibrada, balanceada, mas não tem nada proibido. Aí eu chego lá para visitar, ele mora no Maranhão e a geladeira está cheia de refrigerante. Aí não dá. Então, é esse desequilíbrio que não dá. Então, eu vou dar algumas, como é uma matemática assim, que toda vez que você abre um Reels, lá no Instagram, na rede social, alguém vai aparecer, se você ficar passando assim, alguém vai aparecer falando de dieta. Então, como eu falei, eu vou naquilo que eu acho que é válido colocar para vocês como orientação para a dieta. Então, eu vou separar em açúcares, gorduras e proteínas. É parte da nossa alimentação. A nossa alimentação, ela acaba sendo, na sua maior parte, feita de açúcares. Só que os açúcares estão nas frutas e nas verduras. E esse tipo de alimento tem fibras, que é fundamental para o nosso funcionamento adequado do intestino. Então, muitas das vezes que a gente está ali constipado, ficou 3, 4 dias sem ir fazer o número 2, muitas das vezes é a forma como a gente está alimentando, o que a gente está preferindo se alimentar. Se você tem esse tipo de problema, ter uma alimentação com frutas, legumes... quais frutas? A recomendação é as frutas das cores mais variadas possíveis. Então, uma laranja, uma maçã, um abacaxi, uma pera. Então, como eu estou falando de uma maneira genérica, então uma dica seria essa: eu quero comer fruta. Mas qual fruta? Independente. Faça isso de maneira variada, não fique consumindo só uma fruta, tente variar pelas cores. O ideal seria que a gente ingerisse 3 vezes ao dia, mas aí entra no problema da inflação. 3 vezes ao dia, fruta. Tá? Nem que seja alguma porção, algum pedaço, você corta uma fruta e vai comendo ao longo do dia. Isso é uma recomendação, isso ajuda. Se eu for comer algum açúcar, por exemplo, uma coisa que é muito presente na mesa do brasileiro: arroz e pão. O ideal é que ou eu coma um carboidrato ou outro. Então, por exemplo, estou no almoço, vou comer arroz. De preferência, procure o arroz integral. Só que aí não coloque junto aipim, que aí ou eu como um carboidrato ou outro. Vou falar um pouco de novo da minha região. Quando eu vou no Maranhão, eu vou, obviamente, na casa da minha mãe, e minha mãe faz uma coisa que eu gosto muito, mas que, graças a Deus, eu não como todo dia. Lá ela inventou um tal de arroz de macarrão e uma farofa. Então, assim, eu vou lá e como. Aí são 3 carboidratos. Então, eu não poderia fazer isso todos os dias. Se eu morasse no Maranhão, isso seria uma vez ou outra. Mas, para dar um exemplo para vocês, arroz e farofa é ótimo. Para mim, que sou do Maranhão do Nordeste, a gente adora uma farofa, uma farinha. Tinha vezes que eu merendava farinha. Eu ia lá 3 horas da tarde, pegava uns 3 colheres de farinha. Hoje, já quarentei, não posso mais isso. Então, comer frutas, legumes e verduras variados, de diferentes cores, isso é uma forma prática de orientar vocês. Evitar de comer 2 tipos de alimentos ricos em carboidratos. Exemplo de alimentos ricos em carboidratos: arroz, mandioca, pão, farofa. Arroz e pão, idealmente de maneira integral, ou seja, com uma menor quantidade de carboidratos, ou muitas vezes vão estar sem carboidrato. Tá? Gorduras. Evitar sempre que possível preparar os alimentos na forma de fritura. O ideal é preparação com cozimento. Então, alimentos devem ser ingeridos após estarem cozidos, grelhados, assados, sempre que possível evitar frituras. Se for usar óleo, preferir óleo vegetal. As gorduras de origem animal são elas que dão mais problema, elas que têm o tipo de gordura que vai favorecer a formação de placas de gordura nas artérias, que levam sangue para o cérebro, levam sangue para o coração, aumentando o risco de derrame e de infarto. Então, creme de queijo, aquela gordura da picanha, então tudo isso
No caso dos lipídios, das gorduras, o melhor são os lipídios, as gorduras de origem vegetal. Então, se for fritar alguma coisa, preferir óleos vegetais, óleo de girassol, óleo de soja. Isso é mais saudável para preparar os alimentos. Tem uma recomendação que está ficando cada vez mais forte com relação à porção das gorduras que entra na nossa dieta, que a gente chama de oleaginosas. O que seriam isso? Castanha do Pará, castanha de caju, pistache, amêndoas, que são alimentos que são ricos em gorduras que são mais benéficas, que são ricas também em ômega 3, ômega 6, que aí vocês ouvem isso. O que são isso? São ácidos graxos essenciais. São tipo de gorduras essenciais para o nosso organismo, que estão relacionados a desenvolvimento cognitivo. Então, estou vendo pessoas com criança pequena, então, possivelmente essas mães devem ter tomado ômega 3 durante a gravidez, que isso está relacionado a uma melhor desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a recomendação é comer umas 4, 5 porções, embora sejam alimentos que também estão ficando mais caros, desse tipo de produto. Então, uma castanha do Pará, uma amêndoa, uma noz, tudo isso são alimentos realmente benéficos, trazem benefícios para a gente, só que não podem ser ingeridos em excesso, porque eles têm um alto valor calórico. Então, se eu como em excesso, aí já passa. Então, e isso vale muito em medicina para a nossa vida. O ponto está ali no equilíbrio. Tudo que é deficiente ou em excesso vai nos trazer algum tipo de prejuízo. E as proteínas? Já que é diferente. Se para a gordura é melhor aquilo que é de origem vegetal, para as proteínas, aquilo que tem uma maior quantidade, melhor qualidade, são as proteínas de origem animal. Então, é carne, ele pode ser carne vermelha, carne branca, como aves e peixes, ovos, fígado. Tudo isso é rico em proteína. E por que isso é importante? Somente quem está ali indo para os 60 anos em diante. À medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo massa muscular. E aí parte da sua massa muscular vai sendo substituída por gordura. Nesse ponto, aí é fundamental você aumentar essa quantidade de proteína. Mas não adianta eu dar proteína sem fazer uma atividade física. A atividade física vai ajudar a captar melhor aquela proteína para o músculo. De vez em quando aparece no hospital gente que excedeu, que tomou lá creatina, whey, essas suplementações proteicas, não tinha uma atividade física compatível, estava além do que o organismo conseguia processar, especialmente rins, fígado em menor monta, e estava lá com uma insuficiência renal. Então, eu sei que também está muito na moda, agora eu vou tomar uma suplementação proteica. Mas sem excessos, porque excessos, o seu organismo pode não processar esse excesso. Mas voltando para o dia a dia. Então, pensando no nosso dia a dia. Então, de manhã, um pão integral, no almoço, alguma proteína, uma gordura de origem vegetal. E, se for possível, a recomendação existe até dessas proteínas. Qual que estaria... Tem alguma indicação mais específica? Tem para o peixe. Então, se você ingerir 2 vezes por semana peixe, então também está comprovado que tem um papel benéfico em prevenção de algumas doenças, né? E aí não tem um peixe específico. Peixe, que é uma carne mais nutritiva. E aí, uma dúvida que sempre fica é a sobremesa, né? O que a gente pode ingerir, pode comer, que seria mais nutritivo? Eu estou dando assim orientações gerais, para dar pelo menos um norte, dentro daquilo que vocês escutam, leem. Tá? Então, se for no café da manhã, o que eu posso tomar junto com o pão? A ingestão de cálcio é fundamental, não somente para o idoso, para a gente que tem menos de 60 anos também. Mas isso também é mais importante para o idoso.
E a recomendação atual seria que você tomasse pelo menos 3 porções por dia de leite ou seus derivados. O que seria isso na prática? Um copo de leite, um copo de iogurte, desnatado preferencialmente, ou uma fatia de queijo fresco, queijo Minas, que é muito comum aqui, aquele queijo branco. Então, nisso a gente vai configurando tipo um cardápio para a gente. Tá? Mas, e aí, depois que eu faço o meu almoço, o que eu poderia pensar de sobremesa? Muita gente gosta de chocolate. Chocolate é proibido? Não é proibido. Mas tem algum que pode nos ajudar, é o chocolate amargo. O chocolate que tem mais de 70% de cacau. Então, esse chocolate é joia. O problema é que o gosto é amargo. Então, você tem que se adaptar. Mas dá para a gente adaptar a nossa dieta, não precisa ser todo dia assim, mas tentar fazer com que ela mude. Quando uma coisa é o adolescente, é o jovem, que é o que a gente está fazendo com o nosso filho. A gente está tentando educá-lo do ponto de vista alimentar. Obviamente que a gente quer fazer as vontades dele, mas nem sempre dá. À medida que a gente está numa fase adulta, ou mais de 60 anos, aí já é um pouco mais difícil a mudança de hábitos. Então, isso envolve, muitas das vezes, tentativa e erro. Tá? Mas o que seria, assim, importante evitar? Que isso está implicado no desenvolvimento de hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, transtornos psiquiátricos como depressão. Alimentos ultraprocessados, que são alimentos industrializados, que são ricos no tipo de açúcar ruim, no tipo de gordura ruim e que tem muito corante. Então, se por um lado o gosto é bom, mas na sua estrutura não nos ajuda praticamente em nada. Eu vou citar alguns deles e eu volto a fazer a mesma ressalva. Não precisa proibir, mas evitar. Quem vai em nutricionista e nutrólogo, eles falam do dia do lixo, que é o dia que você está liberado, então encare dessa forma como esses alimentos. Então, refrigerantes, biscoitos, geleias, sorvetes, chocolates, obviamente os que não têm essa composição que eu acabei de falar, macarrão instantâneo, salsicha, bacon. Hã? É o miojo. Prato congelado, como pizza, aquelas pizzas congeladas, cereais matinais, balas, energéticos. Tudo isso eu já comi, já ingeri, e aí, nos últimos 2, 3 anos, eu fui mudando o meu padrão alimentar. Hoje está na moda falar nos medicamentos para ajudar na perda de peso. Houve um tempo que era bariátrica, e agora são os medicamentos para perda de peso, que ainda estão num custo muito alto, acho que o SUS não disponibiliza, que tem suas indicações. Assim como a cirurgia bariátrica tem suas indicações, para essas medicações também. Tanto uma quanto outra, tanto a cirurgia quanto o medicamento, eles vão atuar de uma forma que você vai sentir uma saciedade, em resumo geral, falando de uma maneira mais resumida, vão atuar reduzindo a sua... encurtando o tempo para você ficar saciado. Então, você não vai conseguir comer. No início, você vai sentir muita náusea, vômito, vai existir uma adaptação do seu organismo. Então, uma forma mais natural para perder peso ainda é uma reeducação alimentar e atividade física. Se, por um acaso, você fez um exame, a sua pressão arterial, de maneira repetida, está acima de 13/8. Está ali, deu um dia 14, outro dia 15. A sua glicemia, normal é até 100, está ali acima de 110 por 2 vezes em momentos distintos. Então, pode ser que você esteja diabético. O seu colesterol está alto. Em todas as 3 circunstâncias, o médico vai chegar para vocês e propor, durante os primeiros 6 meses, uma modificação do seu estilo de vida, que inclui
uma adoção de atividade física regular, que inclui uma alimentação, um rearranjo da sua alimentação, que as pessoas dizem, nossa, eu me alimento bem, eu evito gordura, mas quando você vai realmente analisar, sempre existe alguma falha ali, e muitas das vezes é eficaz. Isso tem nas recomendações médicas internacionais. Então, tem um diagnóstico recente, a não ser que a pessoa foi identificada com uma hipertensão, com diabetes, com uma doença do colesterol, já numa fase avançada, já com prejuízo de funcionamento de algum órgão. Aí é diferente. Aí já vai ter que entrar com medicamento. Mas se detecta isso de uma maneira precoce, você vai passar por isso. Então, a atividade física regular e uma alimentação adequada são fundamentais, tanto para prevenir e até para tratamento de doenças. Tá? E a gente sempre fala a verdade. Mudar quando se está adulto não é fácil, mudar os nossos hábitos. Então, isso envolve esforço, isso envolve tempo, tentativa e erro, mas é fundamental fazer isso. Tá? Um outro aspecto que, infelizmente, acabou adquirindo um tom polêmico, mas que não precisa ser, é a vacinação. A vacinação, ela ainda é uma pedra fundamental nos nossos cuidados, e que começa já desde a infância, já logo após o nascimento, tem o seu papel no adulto e também no idoso. Sempre vai existir gente do contra, sempre houve o movimento anti-vacina, mas no meio do caminho havia uma pedra, e essa pedra foi a pandemia. E aí eu retomo o que a gente vivenciou naquela época. Era um momento que a gente tinha uma doença extremamente agressiva, no início extremamente letal, não tinha espaço para enterrar seus entes queridos, não tinha como se despedir das pessoas, as pessoas entravam na UTI e não podiam receber visitas. Nós, profissionais de saúde, nos paramentávamos, ficávamos com medo de contrair, não somente pela gente, mas não levar para casa. A gente chegava em casa, não podia dar um cheiro, um abraço à nossa família, tinha que se banhar para depois ir lá cumprimentar, abraçar, beijar. E aí, você tem dois caminhos diante desse cenário, que são as pandemias, que isso não foi a primeira pandemia que acometeu o mundo na sua história. Ou você desenvolve um tratamento, ou você desenvolve a vacina. Hoje tem tratamento para o Covid, mas ele ainda é caro, ainda não é amplamente disponível, e é mais focado nas formas mais graves. O que, de fato, fez a pandemia arrefecer e acabar foi a vacina. Obviamente, pode, nesse afã de desenvolver a vacina, e não desconsidero a ganância do homem, pode ter se acelerado processos a fim de resolver aquele problema, né, e que, obviamente, isso traz malefício, pode trazer complicações para pessoas, pode colocar no mercado uma vacina menos efetiva, uma vacina com mais risco de complicações, sim, mas toda vacina é encarada como remédio, tem efeitos colaterais. Mas foi a vacina, obviamente, graça de Deus, que nos iluminou, que iluminou os cientistas, que realmente pôs fim à pandemia. Tá? Mas que ela pode ter trazido para algumas pessoas algumas complicações? Pode. Mas hoje, eu trabalho em UTI. Acho que nos últimos 12 meses, tendo uma pessoa grave com coronavírus. E o que a gente vê hoje é a dengue. Né? Eu não peguei, graças a Deus, mas colegas meus pegaram. Semana passada eu atendi 4 pessoas que me procuraram com sintomas e positivaram. E a gente nota que o sorotipo que atualmente está rodando mais na cidade está deixando as pessoas mais tempo doentes. E também, não somente isso, com mais complicações. Ainda não temos tratamento. O que a gente tem é vacina. Realmente eu não sei por que ainda não houve uma ampla distribuição. Ainda nos postos de saúde está restrito a algumas faixas etárias. Mas é um exemplo de uma doença que não tem um tratamento, mas tem forma de você prevenir.
falando do benefício, digamos, das vacinas, né? Talvez muitos daqui trabalhem com trabalho braçal, mexam com máquinas, e aí, vez ou outra, se acidenta. Assim como eu posso me acidentar com uma agulha, me ferindo com uma agulha. Você vai lá, lava com água e sabão, e tudo bem, segue em frente. Isso acontece várias vezes no seu trabalho. Ou eu jogava bola na rua, então eu me ralava o chão jogando no asfalto quente, ia lá, lavava com água e sabão. Na minha época tinha metiolate, era aquele sofrimento. Só que ninguém não desenvolveu tétano, mas tétano é uma doença letal que não está presente só em utensílio enferrujado. Também está presente aí na terra, que a gente acaba se acidentando, brincando. E hoje a gente quase não vê pacientes com tétano por conta da vacina que a gente dá para as nossas crianças, que de tempos em tempos a gente renova essa vacina. Tem muita gente que gosta de pescar. Então, e aí quem gosta de pescar tem aquele sonho de ir na Amazônia, né, pegar aqueles peixes grandes. Mas não adianta você ir na Amazônia sem tomar uma vacina contra a febre amarela. A chance é muito grande. Então, se valorizou muito o lado negativo das vacinas, mas existe o lado positivo. E, passando para o idoso, tem 2 vacinas que ajudam muito. O idoso, existem os idosos saudáveis, que não têm doenças crônicas, mas é uma faixa etária que está mais afeita a riscos de doenças crônicas, de redução da imunidade. E aí, 2 vacinas devem ser sempre levadas em consideração, especialmente nesse contexto de doenças crônicas. Então, é a antipneumocócica. Então, pelo nome diz, ele vai te proteger de algumas formas de pneumonia, mas as formas mais graves de pneumonia. Não quer dizer que você não vai ter, mas que você vai evitar de ter. E a varicela. Talvez todo mundo conheça alguém que tenha tido herpes zoster, que é o cobreiro. Então, é uma doença geralmente benigna, você trata com a ciclovir, mas pode ter uma evolução mais fatal. Então, também tem vacinas que devem ser levadas em consideração no idoso. Então, eu peguei esse tópico assim, a vacina faz parte do nosso dia a dia. Se a gente for entrar no emprego com CLT, você vai ter que checar seu status vacinal. Então, ainda é uma política de Estado, a vacinação, mas vale a pena a gente comentar esse aspecto, ter uma postura mais equilibrada sobre vacina, vendo os seus benefícios e suas vantagens são maiores do que os malefícios. E, por fim, rastreio de doenças. A partir de que idade a gente tem que rastrear a doença? A partir dos 18 anos. Então, a partir dos 18 anos, até os 40 anos, o ideal é que a gente vá no médico a cada 5 anos para tentar checar hipertensão, diabetes e dislipidemia. Seria o foco principal, mas sempre procurando individualizar. Se eu tenho na minha família alguém, meu pai e minha mãe são diabéticos, eu sou primogênito, obviamente que o meu cuidado tem que ser maior. Diferentemente se eu não tenho ninguém entre pai, mãe, avós com doenças crônicas importantes, aí eu posso seguir isso, mas é sempre importante individualizar. A partir dos 40 anos, esse check-up, por exemplo, eu 40 ano passado, então a cada 1, 2 anos eu tenho que fazer um check-up. E aí eu tenho que focar mais em doenças cardiovasculares, então prevenção de infarto, derrame, então essa tem que ser a minha preocupação. E existem formas de você fazer esse rastreio, exames laboratoriais, exames de imagem. E acima de 60 anos, o enfoque acaba sendo neoplasias, câncer e funcionalidade. O que eu quero dizer com funcionalidade? Idosos caem mais. E idosos, se caem mais, têm maior risco de fraturas, especialmente quem tem osteoporose, quem a sua constituição óssea já tem um tipo de prejuízo, de agravo. Então, esses que a gente tem que investigar a osteoporose, suplementar cálcio, dentre outras coisas. Então, para cada faixa etária existe um tipo de alvo, mas sempre tem que ser individualizado. A sua história familiar é muito importante, o seu tipo de trabalho, o seu contexto é de fundamental
importância. Uma coisa que eu acabei não comentando, obviamente, o nosso estado psicoemocional também deve ser valorizado. Então, seriam 5 coisas, né? Então, ter uma saúde psicoemocional também é fundamental. Então, por conta da pandemia, né, houve um boom de transtornos psiquiátricos. Quando eu era voluntário lá no Lar dos Velhos, boa parte das queixas eram pessoas que tinham algum grau de demência, estava ali controlada, mas que começavam a ficar agitadas, confusas, com terror noturno. Então, a pandemia acabou também sendo um gatilho para esse tipo de descompensação e até desencadeamento de doenças psiquiátricas. E aí, mais depressão, síndrome do pânico, são as que estão mais implicadas com o que a gente acabou vivenciando, e é fundamental a gente reduzir o nosso estresse. Tá? Aí, assim, é difícil o intensivista falar de estresse, porque eu lido com paciente grave o dia todo, eu tenho que lidar, mas, obviamente, ter aquele equilíbrio entre a sua vida profissional, sua vida pessoal, né? Aquilo que o conselho todo mundo dá, não levar seus problemas de casa para o trabalho e vice-versa, e ter o seu momento de lazer. Então, esse momento de lazer é fundamental. A gente que é temente a Deus, procura servi-lo, né? Está sempre em oração, meditação da sua palavra, procurando aplicar, quando possível nos trabalhos da igreja, mas também levando o evangelho para as outras pessoas, né? De segunda a sábado, embora haja trabalhos na maior parte das igrejas, mas de segunda a sábado a gente está no meio de lobos, a gente está no meio dos ímpios. Então a nossa missão é de segunda a sábado, a gente não pode se furtar a cumpri-la. Tá? E uma dúvida que as pessoas têm, para finalizar, então, um panorama que eu dei, toquei em vários assuntos, pelo menos para dar um norte, fico à disposição para perguntas, e não tem pergunta boba. Se vocês quiserem perguntar, eu posso me reservar o direito de dizer não sei, tá? Mas eu vou valorizar. Uma preocupação que as pessoas têm é, quando é que eu devo pensar que eu posso estar com câncer? Tá? O que pode ser sinais de alarme? Tá? Quando a gente faz um check-up, a gente vai atrás, a gente que é médico, de sinais de alarme, de situações que, vamos fazer uma investigação mais profunda, mais detida aqui. Contexto familiar é importante. Se eu tenho muitos casos de câncer na minha família, é bom eu ficar esperto quanto a isso. Meu tipo de alimentação, se eu ingiro muito do que eu falei de alimento ultraprocessado, está na hora de mudar. Você está sob risco, sim, de desenvolver mais câncer, isso está mais do que comprovado. Tá? E perda de peso, quando ela não é intencional. Tá? Existe perda de peso que pode acontecer numa pessoa que entrou no estado depressivo? Pode. Tá? Mas se não, você não está com um transtorno psiquiátrico, você não está fazendo uma dieta com o intuito assim, de ser tão agressivo, o que seria uma perda de peso importante? Em 6 meses, mais do que 10 quilos. Então, isso realmente é algo que vai ser levado em consideração. Tá? Mudança de hábito intestinal. Antes, meu intestino era um reloginho, agora eu vou a cada 4, 5 dias, e junto a isso a perda de peso, obviamente também, se isso não estiver relacionado à minha alimentação. Né? Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, mas é a ingesta hídrica, ingesta de água, também é fundamental. O ideal 8 a 10 copos de água por dia, para dar uns 2 litros. Porque isso ajuda, que eu me lembrei agora falando de hábito intestinal, não somente comer alimentos ricos em fibras, frutas, verduras e legumes, mas também uma ingesta hídrica, uma ingesta de água adequada. Uma dica simples: 3 copos de água de manhã, 3 copos de água à tarde e 2 à noite, para você não ter que acordar à noite para urinar. Se você, especialmente homem, mas
a partir dos 50 anos, começa a acordar à noite e não acordava antes para urinar, tem que checar a próstata. Tá? Se eu mudo meu hábito intestinal, eu tenho que ir atrás de assim, se tem alguma alteração no meu intestino, especialmente no intestino grosso. Perda de peso, aí já abre um leque, não tem uma coisa específica, mas perda de peso não intencional, uma quantidade significativa, acima de 10 quilos em 6 meses, isso chama atenção para vários tipos de doença. A gente está entre crentes, mas evitar o cigarro, evitar o sal adicional na mesa. Se tem uma coisa que aumenta o risco de hipertensão, é aquele salzinho a mais que você põe. Uma coisa é o sal para você dar gosto para a comida, outra coisa é aquele sal que você coloca adicional, e aí isso sendo uma rotina. Uma coisa se você vou na pizza, na churrascaria, coloquei um pouco mais de sal, uma coisa. Outra coisa é fazer isso todo dia. Ter na sua rotina aquele saleiro tem que sair. E é isso. Tá? Fico agora à disposição para perguntas. Não sei se era isso exatamente, mas eu acho que a minha função como médico é tentar pelo menos dar um panorama, um norte, fazer vocês pensarem sobre algumas coisas. Não ia conseguir ser exaustivo com relação ao tema, mas a minha função era mais provocar um pouco. Bom, irmãos, como nosso irmão falou, então, agora é um momento de perguntas e respostas e eu vou inaugurar ele. De tempos em tempos, doutor, eu percebo que surgem alguns alimentos ou bebidas que parecem ser o salvador de todos os problemas de saúde das pessoas. Me lembro quando minha mãe começou a tomar ômega 3, e ômega 3 é a fórmula mágica para isso e para aquilo. Depois foi um tal de chá de nono, uma coisa assim. Aí agora é o própolis, extrato de própolis é a salvação, então toma todos os dias pela manhã que você não vai ter isso, não vai ter aquilo. O que o senhor pode falar em relação a esses salvadores da pátria? Penso eu que tem lá o seu papel, deve ter benefícios, mas às vezes as pessoas acabam atribuindo uma resolução a uma coisa só, né? Quando na verdade a gente está vendo que é uma série de fatores que somados geram um benefício, né, para a nossa saúde. Pelo menos é o que eu penso. Mas o que o senhor pode dizer em relação a esses salvadores que hoje, pelo que eu percebo, é o extrato de própolis? Aí eu caio naquilo que eu falei no começo. Tudo tem que ser equilibrado, balanceado. Não vai ser um único produto que vai resolver todos os seus problemas. A ômega 3 tem a sua função em determinada parte do nosso organismo. O própolis, idem. Então, a gente, toda vez que ouvir esse tipo de propaganda, tem que ter esse senso crítico. Mas outra também que está em moda é cúrcuma. Então, eu vejo pessoa tomando comprimido de cúrcuma. Só que, assim, quando você faz essas suplementações, seguindo porque A, B falou, no final do ano passado veio uma senhora que me procurou. O potássio dela estava alto. O potássio é um elemento do sangue, que se está muito alto pode levar a arritmias. Então, o valor dela estava muito aumentado e dentro daquilo que ela utilizava, a única coisa que justificava foi a cúrcuma. Suspendi o bendito comprimido de cúrcuma e que estava numa superdosagem, além do que a gente necessita por dia, e aí achou-se o problema, o potássio dela normalizou. Só para dar um exemplo. Aqui não é muito frequente, mas no Nordeste tem muito aquela questão do chá. Do chá que traz benefícios. Chá 7 ervas, me lembro desse chá 7 ervas. Só que esses compostos também, se eles não passam por um processo industrial, alguém está vendendo aí na esquina, não é, numa farmácia, também pode trazer prejuízo para o fígado. Aqui nem tanto, mas no Nordeste era bastante frequente hepatites medicamentosas. Alguns, para tentar acelerar a perda de peso, tomam termogênicos, tomam Red Bull, Monster. Não vou mentir. Quem nunca tomou, quando eu faço, às vezes, plantão de 24, às vezes eu excedo isso, faço 30 horas.
E aí você está apresentando aquele gás a mais. Mas não pode ser rotina. Agora tem gente que toma comprimido termogênico, energético, eles aumentam o risco de arritmias. Tá? Tem gente que não consegue tolerar, tem gente que na hora que toma, logo em seguida, já começa a passar mal, você vai ver a frequência cardíaca está bem alta. Então, tudo que for procurar suplementar, a velha história, o ideal é que passasse por um nutricionista, um médico, para ver se na sua dieta habitual aquilo já não está suplementado. Porque se você tomar mais, aquilo vai te trazer um malefício. Tá? Mas não tem panaceia. A panaceia é uma forma de dizer, não existe medicamento que cura tudo. Assim como falo em cura do câncer, os tipos de câncer têm diferentes formas, a não ser Jesus, Deus, na sua graça e poder, pode curar? Pode, acredito nisso, eu vejo isso todos os dias no meu trabalho, mas tem milagre eu vendo no meu trabalho. Mas o câncer tem diferentes tipos de mecanismos para acontecer. Então, eu tenho um medicamento que ali vai curar todo tipo de câncer, vai te prevenir. Isso não existe. Por enquanto, Deus não deu isso para a gente. A respeito das farinhas, as farinhas brancas que a gente escuta que faz muito mal, o sal e o açúcar, os três vilões, né? E a minha esposa tem uma pergunta também, ela queria perguntar sobre o açúcar e o adoçante. Qual que é a diferença? Se um faz mais mal, outro não? Tá saindo alguns estudos mostrando que o adoçante também não é tão benéfico assim. Né? O ideal sempre é quanto mais natural, melhor. Infelizmente, o comércio, a indústria já notou isso, e o orgânico fica numa seção do supermercado e é sempre o produto mais caro. Tá? Mas a impressão que a gente tem é que daqui a algum tempo vai cair por terra essa questão também do adoçante. O adoçante também como um produto que também é ultraprocessado. Quando a gente fala ultraprocessado, é tudo aquilo que não vem diretamente de uma fonte animal, vegetal. É aquilo que passou por diversos processos. E realmente saiu um estudo essa semana que mostrou isso, foi até noticiado, mas um estudo realmente sério, que mostrou que o adoçante tem os seus poréns também. Né? Obviamente, entre o açúcar ainda o adoçante, mas talvez chegue num ponto que melhor é tomar o suco natural. Uma coisa que as pessoas perguntam, a gente ceia, a gente imagina que entre os crentes a embriaguez seja alguma coisa evitada. Eu não gosto de tomar vinho, mas minha esposa gosta, meu sogro gosta, que é pastor na Assembleia de Deus, lá no Pará. E aí tem aquela história, o vinho é benéfico ou não? Quem não gosta de vinho, tem estudos mostrando também, isso estudos sérios, suco de uva orgânico, 250 ml por dia, tem propriedades que a gente chama antioxidantes. O que é isso? Existem determinados tipos de alimentos que produzem o que a gente chama de radicais livres, que são alguns elementos que podem trazer malefício, aumentar o risco de algumas doenças. Então é como se o suco de uva orgânico conseguisse limpar mais eficazmente esses radicais livres, deixando a gente menos suscetível a doenças. Mais duas perguntas, nosso tempo está chegando ao fim. Quem mais? Duda? Eu queria saber sobre os óleos, né? Você falou sobre a gente usar no alimento, né? Na hora do preparo da comida. O que a gente poderia usar? Um óleo, por exemplo, uma banha de porco, que seria menos processada, ou seria um óleo de soja, um azeite, né? Eu sei que o azeite seria melhor, mas em relação a usar óleo de coco, banha de porco, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Tá. As gorduras, eu tentei evitar algumas questões técnicas, mas aí eu tenho que ser um pouco mais técnico. Existem, vocês já ouviram isso, gorduras ricas, alimentos ricos em gorduras saturadas, gordura trans. Enquanto em gorduras ricas em
alimentos ricos em gorduras monossaturadas ou ácidos graxos essenciais. Então, é como se fosse uma separação entre aquilo que nos ajuda e aquilo que vai mais nos prejudicar. A gordura animal, a banha de porco pode ser até uma opção, mas ela ainda, comparado a óleo de girassol, a óleo de soja, tem mais dois que eu... óleo de milho e até óleo de algodão, que eu nem sabia que existia. Como são de origem vegetal, eles são mais ricos nas gorduras monossaturadas, ou seja, e nos ácidos graxos essenciais, que são tipos de gorduras que ajudam na constituição do organismo, que não estão relacionados com a formação de placas de gordura. O problema dessas outras gorduras de origem animal é que elas estão mais implicadas na formação de placa de gordura. Quando a gente fala que a pessoa teve um derrame, é porque em alguma parte da circulação formou uma placa de gordura a tal ponto do sangue não passar. Idem é o infarto. Então, forma uma placa de gordura. Ah, mas eu não como muita gordura e tive infarto. Existe também a predisposição genética. Boa parte das nossas doenças tem o componente genético ali presente. Mas, para ela acontecer, muitas vezes vai acontecer algo ambiental, que envolve a nossa hábitos de vida. Tá? Então, é por isso que, entre o óleo de girassol, de soja, de milho, que são de origem vegetal, é preferível, por exemplo, a banha de porco. Tá? E, aproveitando, uma coisa que não perguntaram, que eu me lembrei, tá? Não tem ainda nenhuma recomendação, embora a gente compre o produto. Eu tomei hoje de manhã um iogurte, estava lá, 0 açúcar, 0 lactose. Só fazer um esclarecimento sobre intolerância à lactose e existe também alergia à proteína do leite. A intolerância à lactose, existe um componente genético, mas ela está relacionada ao uso de alimentos ultraprocessados, incluindo os derivados do leite que acabaram entrando nesses ultraprocessados. E aí a pessoa tem uma redução de uma enzima que ajuda a digerir o leite. É diferente da alergia à proteína do leite, que é uma doença autoimune. Eu tomar alguma coisa ou comer alguma coisa que é isenta de lactose ou mesmo de glúten, não quer dizer que é mais saudável, ok? Então, assim, são doenças, mas o fato de terem pessoas que não têm a capacidade de processar o glúten por conta de uma doença autoimune, não quer dizer que você ingerir esses medicamentos é mais saudável. Tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas eu acredito que para o pessoal da indústria não perder as pessoas que têm intolerância à lactose, eles já acabam jogando junto, 0 açúcar e 0 lactose. Obrigado, doutor. O Hermelino tinha uma pergunta, só que a Duda já fez a pergunta dele. Então, temos uma última. Gabi. Eu queria perguntar a relação dos ultraprocessados e na nossa alimentação cotidiana com a nossa saúde mental. O senhor até falou da depressão. Sim, sim. Isso realmente existe uma associação. Como é que a gente define uma associação? Você pega duas populações ou uma população vai acompanhando ao longo do tempo, com base no hábito alimentar daquela pessoa, daquela população, daquela amostra de pessoas, se a incidência de determinada doença aumenta. E realmente, no grupo de população que foram acompanhados ao longo de 5, 10 anos, quem ingeriu mais alimentos ultraprocessados desenvolveu mais doenças, eu vou chamar de psicoemocionais, como depressão. Então, o cuidado com a nossa alimentação, evitando alimentos ultraprocessados, realmente tem um impacto global sobre a nossa vida. Então, não somente sobre doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e colesterol. Volto a dizer, a não ser que Deus produza um milagre, são doenças crônicas. São doenças que você vai conviver, tem remédios para tratar, para evitar a progressão da doença, mas elas não são curáveis pela medicina. Aumentar também a chance de depressão, aumentar também a chance de câncer. Então, realmente, quem ingere mais esses alimentos.
Eu não consigo lhe afirmar qual assim, o mais implicado, mas, por exemplo, em câncer, somente câncer de intestino, tem uma associação muito grande, obviamente, com aquilo que a gente ingere, que é salame, mortadela, presunto, bacon, esses estão mais implicados. Eu nunca vi pode acontecer homem e mulher, mas não vi tanta mulher internada em UTI fazendo ressecção, retirada de parte do intestino devido ao câncer de intestino. Tá? Então, eu acho que as pessoas talvez estejam mais conscientizadas, porque aquilo que foi a nossa rotina alimentar, um padrão alimentar durante anos, a gente está vendo as consequências agora. Dentro dessa pergunta que a Gabi fez, se nosso irmão Guilherme tiver alguma contribuição? Não? Tá bom, então. Tá certo. Nosso irmão Guilherme é psicólogo, clínico e também irmão em Cristo. Já falou com a gente aqui em várias ocasiões e percebam como as áreas são intercambiáveis, né? A gente tem aqui um pastor, um médico, um psicólogo e temos diferentes profissionais de diferentes áreas. O nosso Senhor é Senhor sobre todas elas e a gente não pode observar demais uma, deixar de observar outra. Como nosso irmão começou a palestra, Deus, Ele é Senhor sobre tudo e cada aspecto da nossa vida é sagrado, inclusive a nossa alimentação, o nosso cuidado com o nosso corpo. Eu espero que isso tenha ficado bem claro ao longo dessa série. À medida que o doutor estava falando da vacinação, eu me lembrava aqui de 2 homens de Deus, me lembrava do plantador da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil, né? Reverendo Archibald Green Simonton morreu com 34 anos de idade, acometido por uma malária. Me lembro também de Robert McCheyne. Ele teve uma doença chamada tifo, morreu com 29 anos de idade. No seu leito de enfermidade, uma frase que eu já citei aqui, né? Ele disse: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso mais entregar a mensagem. E o cavalo, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele estava doente e por conta disso ele não podia mais levar a mensagem. Então, meus irmãos, tudo que a gente fez aqui não é menos bíblico do que outras coisas que a gente ensina na escola bíblica dominical. É bíblico, é cristão, é do interesse do povo de Deus, e nós temos a alegria e o privilégio de ter esses irmãos em Cristo, como o nosso irmão Dr. Roosevelt é membro lá da igreja de Ipiranga, temos aqui o Guilherme, temos pessoas como a Laís, a Maraísa, que trabalham em áreas que foram tocadas durante essas semanas. E eu tenho certeza que se você de repente não pode pagar por uma consulta, uma consultoria deles ou de outros profissionais, tenho certeza que numa conversa você pode ter orientações muito práticas e que podem mudar de repente hábitos e coisas que estavam arruinando a sua vida sem que você perceba. Então, valorize esses irmãos que estão entre nós, ouça muito bem cada um desses conselhos e essas informações que nós recebemos nesses dias aqui, tá bom? Eu agradeço demais a sua disponibilidade, meu irmão, que o Senhor continue te usando no contexto do seu trabalho, no contexto da sua igreja local e para todos os lugares, todas as áreas que o Senhor Jesus te levar, que Ele continue te usando. A gente preparou uma lembrancinha para você e para sua esposa. A gente espera que ela tenha gostado também, né? Não pôde vir, não pôde estar aqui com a gente, mas foi preparado com muito carinho. Que Jesus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem sendo usados por Ele. Queria pedir para que o presbítero Eurípides viesse aqui à frente e orasse mais uma vez pelo nosso irmão e orasse também por essa aula, pelas lições que nós tivemos aqui, para que o Senhor nos ajude a guardar. Se porventura os irmãos tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, fiquei constrangido, pastor. Eu ia perguntar dizendo que foi meu primo que perguntou, mas iam perceber que era eu. Então pode perguntar. A Thaís, de repente tenha muitas dúvidas a respeito da alimentação da sua terra. Está aqui um conterrâneo para dizer o quanto aquelas farinhas lá são perigosas. A Thaís um dia trouxe aí, e aí a gente precisou acionar não só um médico, mas também a dentista, nossa irmã que é dentista, porque quebrou o dente de alguns irmãos aqui, algumas daquelas farinhas que ela trouxe. Aí olha só, quebrou o dente com a farinha.
Então, ela trouxe e causou prejuízos aqui na vida de alguns irmãos. Vou pedir para que o presbítero Eurípides, então, ore pela vida do nosso irmão. Então vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por como o Senhor tem usado os seus servos, ó Pai. Te agradecemos pela vida do Dr. Rusme. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por todas essas pessoas que estão aqui recebendo orientação, Senhor Deus, que veio do teu Espírito, Pai. Pai de amor e bondade, nós louvamos teu santo nome, porque o Senhor tem posto pessoas no nosso caminho, Senhor Deus, de diversidade, Senhor, de áreas, Senhor Deus, diversidade de trabalhos, ó Pai, para que possa, Senhor Deus, estar aqui no meio de nós, no meio do teu povo, estar aqui fazendo o papel, Senhor Deus, que o Senhor tem determinado, Senhor Deus, para que cada um possa estar ajudando, Senhor Deus, possa estar cada vez mais cuidando um do outro como família em Cristo Jesus, Pai. Nós te louvamos seu santo nome, Pai, por todo esse estudo, Senhor Deus, por todas essas palestras, Senhor Deus, por toda essa série de estudo. Te agradecemos a vida do pastor Robson também, como tem sido usado, Senhor Deus, pelo teu Espírito, Pai. E que cada local que essas pessoas estiverem, que esses profissionais estiverem, Pai, que eles sejam ali bênçãos, Senhor Deus, na vida das pessoas que estão ali, ouvindo eles, aprendendo deles, Pai, e que todos esses ensinamentos, Pai, possa fazer, Senhor Deus, graça, bênção na nossa vida, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, ter entendido, Senhor Deus, todos esses ensinamentos, Pai, e pôr em prática na nossa vida, e assim também podemos passar para outras pessoas que necessitam, Pai. Pai, continue, Senhor Deus, cuidando dessas pessoas e abençoando todo o trabalho, Senhor Deus, todos os projetos dessas pessoas, Pai. Que ali naqueles hospitais, Senhor Deus, que possa ali também, Senhor Deus, pessoas que têm tratado de outras ali, médicos, Senhor Deus, que possam também seguir todos esses ensinamentos, esse propósito do pastor Rusme, Pai. Pai, que eles possam ali ajudar também aquelas pessoas que tanto necessitam, Pai. Pai de amor e bondade, nós louvamos teu santo nome e cada vez mais queremos te agradecer por tudo que o Senhor é e faz na nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Obrigado, irmão. Meus irmãos, chegamos então ao fim da nossa série Meu Corpo, Regras de Deus.